Prezados alunos do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, eu, professor Avelino, convido a todos a participarem dessa aula da disciplina História do Direito e Direito Romano, turmas 1º C e 1º D. Por favor, acessem a plataforma EVA, Espaço Virtual de Aprendizagem da Universidade de Taubaté, e lá você vai encontrar a minha sala virtual com os slides já postados. Assim como essa videoaula estará postada no meu Instagram, @dr.avelinojr, e também no meu canal do YouTube, Avelino Barbosa Júnior. Por favor, inscreva no meu canal, que todas as aulas que forem postadas você receberá um comunicado pelo sinal. Bom, hoje vamos falar do Código de Hammurabi. Acompanhem os slides. No primeiro slide, temos que Hammurabi foi um chefe militar e rei da Babilônia. Hammurabi, como chefe militar, entrava em conflito constantemente com os territórios vizinhos e sempre ganhava suas guerras. E ele impunha que a lei daquele território conquistado seria o que ele quisesse na lei de Hammurabi. Por isso, o Código de Hammurabi. E também, por conta dessa imposição, Hammurabi unificou a legislação após conquistas militares dos reinos vizinhos. Portanto, todos os reinos vizinhos tinham que obedecer a Hammurabi. Daí o Código de Hammurabi, que veio numa transformação desde o Código de Ur-Nammu, que já vimos em aula passada presencialmente. E com essa unificação, a soberania de toda a Mesopotâmia ficou para Hammurabi. No próximo slide, nós vamos encontrar que na época de Hammurabi haviam 3 classes sociais: os ricos, o povo e os escravos. Vamos entender então como era a vida naquela época. Os ricos pagavam mais impostos e um delito contra eles seria punido de forma mais severa. Observem, quanto mais rico, mais imposto paga ou pagava. E um crime, um delito contra eles seria punido de forma mais grave. Então, olha a equivalência. Quanto mais eu posso pagar, mais eu pago. Em compensação, teria uma proteção melhor. Praticamente, as pessoas, se cometessem algum crime ou tentassem cometer um crime contra os ricos, a punição era mais severa. Vamos ver então como funcionava o povo. O povo era formado por pessoas livres, porém subalternas ou inferiores à classe rica. Subalternas porque sempre obedecia, mas não deixava de ser um povo livre, já que nós temos ainda a classe dos escravos. A mulher era independente em relação ao marido e administrava o dote que recebia do pai quando do casamento. Então, quando havia o casamento, o pai era obrigado a dar um dote para o marido. Porém, esse dote, essa herança, quem administrava? A própria mulher e não o marido. Olha como nós estamos ainda trazendo a inteligência do Código de Ur-Nammu. Então é muito importante vocês estabelecerem esse critério. A mulher, sim, era a mulher que saía de casa para casar, mas ela que administrava o dote que recebia do pai, ok? A mulher podia assumir cargos públicos. Já naquela época, na Mesopotâmia, a mulher assumia cargos públicos e demandava em juízo. Sabe o que é demandar em juízo? Entrar com uma ação. A mulher podia fazer isso. E a mulher, era castigada pelo marido em caso de infidelidade. Então, olha só o que é o pátrio poder, o pai mandando, e depois a mulher
sendo praticamente dominada pelo marido em algumas circunstâncias. Infidelidade era punida, mas ela podia administrar o dote que recebia do pai, poderia participar de cargos públicos e demandar em juízo. E os filhos herdavam a fortuna do pai quando morto. E as filhas adquiriam um dote dessa herança. Olha que interessante. Falece o pai, os filhos do sexo masculino herdavam, eles administravam essa herança, mas dessa herança, uma parte era reservada para a mulher. Por quê? Porque quando essa mulher fosse casar, isto é, a irmã fosse casar, teria que uma parte da herança transformar no dote, porque era o pai da mulher que enviava ou entregava o dote. Logo, não tendo o pai, os irmãos iriam sempre herdar, mas a parte da herança teria que ser reservada quando a irmã fosse casar, ok? Vamos então conhecer os escravos. Os escravos tinham direitos limitados. Era escravo, mas tinha direito. Podiam casar com mulheres livres e possuir bens. Olha a nossa história da Mesopotâmia. Então o escravo pode casar com a mulher livre, que é o povo, mas possuía bens, apesar de ser escravo. Mas que escravo é esse? Como eu sei como ele é escravo? Aí vem o grande problema. Os escravos eram marcados como o gado, pois eram propriedade de alguém. Então, para saber se a escravo é de um ou de outro, eles infelizmente eram marcados a ferro para determinar que ele pertencia a alguém, mas tinha direito a casar, tinha direito a adquirir bens. Logicamente, depende tudo do proprietário do escravo naquela época. E como era o Código de Hammurabi? Ele era conhecido, como até hoje, como Lei de Talião. O que quer dizer talião? Talião quer dizer tal e qual. Talião não é nenhuma pessoa, não é ninguém. Talião é apenas uma forma de dizer tal e qual. E como se resume a lei de Talião? Aquilo que vocês já conhecem. Olho por olho, dente por dente. É aquilo que, infelizmente, algumas pessoas ainda trazem. Bateu, levou. E significa olho por olho, tal e tal. Por quê? Há uma evolução da sociedade onde nós evoluímos com a inteligência. Esse olho por olho, dente por dente, ficou na Mesopotâmia, mas infelizmente algumas pessoas trazem até o dia de hoje. Indo para frente, vamos conhecer aí, professor, e esse código? O que está escrito? Como foi escrito? Como que Hammurabi conseguiu impor nos territórios vizinhos o que ele queria? Pois bem, Hammurabi pediu para que fosse escrito o código em uma pedra chamada estela, a estela de diorito negro. E se você acha que ela nunca existiu, é uma fantasia, pode ter certeza que ela está lá, tem exemplar, no Museu de Louvre, em Paris. Se você for lá, ou então verificando pela internet, a figura do Código de Hammurabi. E olha que interessante, esse código foi escrito, portanto, numa pedra chamada estela de diorito. Diorito é um material como se fosse um granito negro. Então, a estela de diorito negro. E foram gravadas as leis, foram escritas essas leis, numa pedra, qual o tamanho dela? 2,25 metros de altura, 1,60 metro de circunferência e 2 metros de base. Olha o tamanho dessa pedra. Portanto, está escrito nessa pedra o Código de Hammurabi. O que Hammurabi fez? Essa pedra foi colocada em cada território da Mesopotâmia. Todo o território tinha um código. Então, assim, como se fosse uma publicidade. Todo mundo sabia o que estava no código, então se você infringisse o código, não podia falar que você não sabia, já que a pedra estava lá em todo o território da Mesopotâmia. E o mais interessante é que quando você verifica essa pedra, lá no topo, lá em cima da pedra, tem uma imagem. Então vê Hammurabi
aprendendo a lei e a justiça. Então está entregando para ele, olha, Hammurabi, está aqui a lei, está aqui a justiça. E a justiça passa às mãos de juízes do Estado. Então naquela época já tinha juízes de Estado, com processo escrito, audição de testemunha, já estava previsto ouvir as testemunhas, e também recurso em caso de julgamento. Então havia um julgamento do processo e você ainda podia recorrer. Está previsto isso no Código de Hammurabi. Atualmente, essa estela, como eu já disse, está lá em Paris. Você pode verificar, quer pela internet ou pessoalmente, quando for possível. Não agora. Indo para frente, nós vamos observar no slide que a parte inferior tem, parte inferior da pedra, da estela, 46 colunas, 18 capítulos, 282 artigos e 3.600 linhas. Já imaginaram o trabalho que deu para escrever esse Código de Hammurabi com 282 artigos? Pois é, e é por isso que essa estela de diorito estava em cada território de toda a Mesopotâmia para todo o povo cumprir a determinação de Hammurabi. Assim, se porventura você, aluno, está compreendendo como é a evolução, porque nós começamos as nossas aulas com o Código de Ur-Nammu, caminhamos e chegamos no Código de Hammurabi. E agora vou dar para vocês um trabalhinho. Qual é o trabalho de casa que você deve fazer com slide e postar lá na plataforma EVA da Unital? Você vai comparar a legislação de Hammurabi, que eu coloquei várias normas do Código de Hammurabi no slide. Você vai comparar com a nossa legislação hoje mesmo. O que nós estamos observando? Prefeitos de várias cidades, governadores de vários estados do Brasil e até o presidente da República estão baixando decreto. Decreto é uma forma de impor uma norma. Se Hammurabi impunha o que ele queria, agora estamos vivendo. Nós temos prefeitos e governadores e o presidente impondo, através de decreto, que você precisa ficar na sua casa. Para bem de quem? Para bem do povo. Diversamente de Hammurabi, do que ele como rei determinava, agora o poder executivo determina em prol do povo, da população. Então, esse momento de crise que estamos vivendo no Brasil e no mundo inteiro é uma boa aula prática para você, aluno do direito, do primeiro semestre. Está chegando agora. E o que é direito? Direito é isso. O direito muda na condição social. A cada conduta do povo ou em prol do povo, o legislador precisa impor regras. Neste caso, que eu estou falando de decreto, decreto do poder executivo. Eles determinam e faz muito bem. Porque se não fosse assim, o povo de qualquer lugar do mundo iria fazer o bem que queria. Mas não é bem assim. Na realidade, nós estamos vivendo um estado de exceção. Nós temos uma situação de emergência no Brasil inteiro. Isso chama-se decreto do poder executivo, uma forma de impor uma norma. Então a tarefa do aluno vai ser essa. Vamos comparar o que é que temos de normas hoje atuais, compare com as normas do Código de Hammurabi que eu deixei pré-determinado no slide, ok? Acompanhem comigo no feed e no IGTV do meu Instagram, @dravelinojr, ou no meu canal do YouTube, Avelino Barbosa Júnior, ok? Espero vocês na próxima aula com os seus trabalhos. Muito obrigado, até mais!